Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica, ou seja, nós vamos entender um pouquinho melhor como estão distribuídos aqueles elétrons nas camadas eletrônicas dos átomos. Antes disso, vamos relembrar. O átomo é composto basicamente por três tipos de partícula: os prótons, que têm carga positiva, os nêutrons, que não têm carga, e os elétrons, que têm carga negativa. Lembrando que em um átomo neutro, a quantidade de prótons é sempre igual à quantidade de elétrons. Isso garante que a matéria ela seja neutra, porque a carga dos prótons neutraliza a carga dos elétrons. Tudo bem? É importante também a gente entender como os elementos químicos eles são representados e as informações que isso nos traz. Vocês já viram que um elemento químico ele pode ser representado ou por uma letra maiúscula ou por uma letra maiúscula e uma minúscula. Aqui eu vou usar como exemplo, para a gente entender melhor, a letra E, que está representando um elemento químico qualquer, tudo bem? Quando eu represento um elemento químico, tem uma série de informações que eu posso trazer ao redor desse elemento que me dá algumas orientações, algumas informações a respeito do número de elétrons, do número de prótons, do número de nêutrons que esse elemento tem. Por exemplo, aqui na parte superior, sempre é apresentado o número de massa. E o que é o número de massa? O número de massa nada mais é do que a soma dos prótons e dos nêutrons que existem nesse elemento. Então aqui em cima eu sempre vou saber que aqui eu tenho a soma dos prótons e dos nêutrons, tudo bem? Aqui na parte de baixo nós temos o número atômico. E o que é o número atômico? O número atômico é o que caracteriza um elemento químico, que nada mais é do que a quantidade de prótons que esse elemento tem em seu núcleo. Então, número atômico é igual, ou seja, é a mesma coisa que o número de prótons, tá? Aqui na parte superior, nós temos também a carga. O que é essa carga? A carga identifica se trata de um átomo ou de um íon. O que seria átomo? Átomo é quando a carga desse elemento é zero, ou seja, quando não aparece nenhuma carga ou quando aparece o zero, tudo bem? Nesse caso, eu sei que o número de prótons desse elemento é igual ao número de elétrons desse elemento e, portanto, se trata de um átomo neutro, tudo bem? Caso exista carga, então eu vou chamar esse elemento de íon. Ele será um íon. Pode ser positivo, aí vai ser chamado de cátion, ou pode ser negativo, e aí vai ser chamado de ânion. Lembrando, os cátions, eles ficam positivos porque eles perderam elétrons, tá? Cuidado para não confundir. Cátions positivo porque perdeu elétrons. Enquanto os ânions, que são negativos, significa que ele ganhou elétrons. Então ele está com uma carga negativa a mais, está com elétrons a mais. Portanto, a carga dele vai ser negativa. Tudo bem? Ficou claro, gente? Aqui às vezes é um pouco confuso, né? Porque quem tem mais significa que perdeu, quem tem menos significa que ganhou, mas é isso mesmo, tudo bem? Agora que a gente já relembrou como se faz a representação do elemento químico, vamos ver um exemplo de quando aparece de fato todas essas informações e como a gente pode extrair mais algumas. Aqui eu tenho como exemplo de átomo neutro o átomo de cálcio. Olha só, está aqui o símbolo do cálcio, Ca, uma letra maiúscula, uma minúscula, certo? E tem aqui uma série de informações. Eu preciso retirar as seguintes informações desse elemento: número atômico, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons e o número de massa. Só através das informações que me foram dadas aqui, ou seja, do número de massa, do número de prótons e da carga desse átomo, eu consigo retirar todas essas informações. Da seguinte maneira, olha só, o número atômico, nós acabamos de ver que ele fica representado aqui embaixo. Então, no caso do cálcio, o número atômico é 20. Então, eu posso representar aqui. Qual o número de prótons que eu tenho no cálcio? Percebam, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, se eu sei que o número atômico é 20, o número de prótons também vai ser 20, tudo bem? Já a quantidade de elétrons, eu tenho que ver. Esse átomo é um átomo neutro ou é um íon? Se ele for um átomo neutro, então a quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons. Como é que eu sei se é um átomo neutro? Olhando a carga. A carga desse elemento é zero. Se a carga dele é zero, significa que ele é um átomo neutro e, portanto, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Sendo assim, eu tenho nesse átomo 20 elétrons.
Já o número de nêutrons não aparece explicitamente em nenhuma dessas informações. No entanto, é possível descobrir, lembrando do seguinte: aqui em cima eu tenho o número de massa, e eu sei que a massa, que é representada por a letra A massa é igual ao número de prótons, tá? Mais o número de nêutrons. Sendo assim, é possível descobrir o número de nêutrons. Por quê? Eu sei que a massa é 40 e sei que o número de prótons é 20. Eu já descobri aqui. Então eu tenho que somar 20 com quanto para ser igual a 40? Com 20, né? Mas eu posso representar essa equação aqui de uma maneira ainda mais fácil para a gente encontrar o número de nêutrons. Eu posso dizer que o número de nêutrons vai ser sempre igual a massa menos o número de prótons, tudo bem? Então eu posso usar sempre essa equaçãozinha aqui para descobrir o número de nêutrons, tá? Nêutrons igual número de massa menos os prótons. Nesse caso, 40, que é o número de massa, menos o número de prótons, tá? E o número de massa nós também já sabemos. Sabemos que ele vem antes e aqui logo acima do elemento. Então, portanto, a massa desse elemento é 40, tudo bem? Vejam agora o exemplo do íon de cálcio, tá? Cálcio mais 2. Percebam que aqui eu tenho um íon, consigo perceber isso porque eu tenho uma carga, tá? Se eu tenho uma carga mais ou menos, eu já sei que é íon. Nesse caso, como a carga é positiva, eu sei também que se trata de um cátion, como a gente viu agora há pouco. Eu aqui nesse exemplo, de novo, preciso descobrir todas essas informações, tá? Ou seja, número atômico, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons e o número de massa desse elemento. Nesse caso, desse íon. O número atômico, ele vem representado aqui. Então, nós já sabemos, o número atômico desse elemento é 20. O número de prótons, nós também sabemos que é igual ao número atômico. Então, se o número atômico é 20, o número de prótons também vai ser 20. Já a quantidade de elétrons só é igual ao número de prótons se eu tiver um átomo neutro. Se eu tiver um íon, então essa quantidade de elétrons vai ser diferente. E como é que eu sei, então, a quantidade de elétrons? É simples, basta pensar da seguinte forma. Quando o átomo era neutro, ele tinha 20 elétrons, certo? Só que existe aqui uma carga. Essa carga mais está me dizendo que ele perdeu elétrons. E esse 2 está me dizendo que foram 2 elétrons que ele perdeu. Então ele tinha 20 elétrons, mas perdeu 2. Se ele tinha 20 e perdeu 2, ele só ficou com 18, tá? Então a quantidade de elétrons que eu tenho nesse átomo são 18. Já a quantidade de nêutrons, nós podemos utilizar a fórmula que eu mostrei para vocês agora. A quantidade de nêutrons é igual a massa, 40, menos a quantidade de prótons, 20, certo? Então 40 menos 20, 20 nêutrons. A massa, ela fica representada aqui em cima, então a massa desse íon é 40. Perceba que a única coisa que muda entre o átomo neutro e o íon é a quantidade de elétrons, tá? Deu para entender, gente, como podemos retirar essas informações a partir da representação de um elemento químico? Eu vou mostrar mais um exemplo para que fique claro. Olha só, aqui nós temos o cloro. Primeiro, isso aqui é um átomo neutro ou é um íon? Íon, né? Tem uma carga, tem carga menos aqui, certo? Desse elemento nós vamos precisar retirar as mesmas informações. Então, olha só, qual o número atômico desse elemento? Eu já sei, o número atômico está aqui, 17, tá? Fica aqui na parte de baixo. A quantidade de prótons é igual ao número atômico, então também é 17. Já a quantidade de elétrons só é igual se eu tiver um átomo neutro, mas aqui eu tenho carga, tá? Então, inicialmente, o cloro ele tem 17 elétrons. Só que essa carga diz que ele ganhou, perceba, carga menos, então significa que ele ganhou. E como não aparece nenhum número aqui, eu vou entender que é apenas um elétron, tá? Aqui é como se o 1 tivesse implícito, ele está aqui, tá? Só que a gente não precisa notar ele, tudo bem? Então, o cloro ganhou um elétron. Então ele tinha 17, ele ganhou mais um, então ficou com 18 elétrons, tudo bem? A quantidade de nêutrons eu consigo fazendo massa menos quantidade de prótons. Então, massa, 35, menos a quantidade de prótons, 17. 35 menos 17 dá 18. E a massa, 35, como a gente vê aqui. Tudo bem? Vamos seguir então e ver agora como a gente pode fazer a distribuição eletrônica, tá? O que é distribuição eletrônica?
A distribuição eletrônica é a gente entender onde estão os elétrons em um determinado átomo. Na aula passada, que eu falei sobre modelos atômicos, eu falei para vocês que os elétrons eles não podem estar em qualquer lugar ao redor dos átomos, eles têm que ficar em camadas que são determinadas. Existem ao todo 7 camadas. Camada 1, que a gente chama de camada K, camada 2, que a gente vai chamar de camada L, camada 3, camada M, camada 4, 5, 6 e camada 7, tá? Lembrando que as letras para representar essas camadas seguem a sequência, tá? K, L, M, N, O, P e Q. Mas como então nós podemos saber onde estão os elétrons de cada átomo? Qual camada, em qual local estão os elétrons de cada elemento químico? É simples. Para fazer isso, nós vamos fazer a distribuição eletrônica. E para fazer a distribuição, nós utilizamos esse diagrama, que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama distribui os elétrons em ordem crescente de energia pelos orbitais. Como assim? Algumas camadas elas são subdivididas em alguns orbitais diferentes, em alguns subníveis. Existe o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Isso aqui está em ordem crescente de energia. O subnível S ele tem menos energia do que o subnível P, isso considerando a mesma camada eletrônica, tá? O subnível P já vai ter menos energia do que o subnível D. E o subnível D vai ter menos energia do que o subnível F. Isso eu estou considerando sempre na mesma camada, tudo bem? Camadas diferentes às vezes têm uma variação. Para que a gente entenda mais fácil, existe esse diagrama. E aí eu não tem segredo, basta eu seguir esse diagrama aqui, tá? Que eu consigo fazer essa distribuição na ordem correta. Como é que funciona? Eu sempre vou começar a distribuir os elétrons a partir desse ponto, ó, a partir daqui de cima. E vou seguir essas setas, seguir essa sequência aqui. Quando a seta chega aqui embaixo, eu retorno aqui para outra, tá? E recomeço de novo lá de cima. Chegou embaixo, retorno de novo aqui para cima e recomeço, tudo bem? À medida que eu for passando em cada um desses subníveis, eu vou escrevendo eles e dizendo qual a quantidade de elétrons que tem nesse subnível. Mas como é que eu vou saber a quantidade de elétrons que tem aqui? É simples. Os subníveis S, todos esses aqui, 1S, 2S, 3S, 4S, enfim, todos esses aqui suportam no máximo 2 elétrons. Os subníveis P suportam no máximo 6 elétrons. O subnível D, 10 e o subnível F, até 14 elétrons. Então vai ser da seguinte forma. O subnível S ele pode ter 1 elétron, pode ter 2 elétrons, mas jamais ele pode ter 3 elétrons. Por quê? No subnível S só cabe no máximo 2. Então, se esse subnível não for suficiente para comportar todos os elétrons, eu vou pular aqui para o próximo, vou seguir a sequência, tá? Até que todos os elétrons de determinado elemento estejam alocados aqui em algum desses subníveis, tudo bem? Quem criou esse diagrama foi um cientista chamado Linus Pauling, tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1956 e também ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1962. Para que a gente entenda melhor, eu vou mostrar agora o primeiro exemplo, o hidrogênio. Percebam que o hidrogênio ele tem número atômico 1, ou seja, isso significa que ele tem apenas um próton. Como a carga dele é neutra, ou seja, é zero, ele nem ganhou nem perdeu elétrons. Então eu sei que ele tem também apenas um elétron, certo? Então como é que ficaria a distribuição para o hidrogênio? Ficaria assim, ó, 1s, 1. Por quê? Eu sempre vou começar daqui, ó, e vou reescrever os subníveis na ordem que eles vão aparecendo, tá? À medida que eles forem aparecendo, eu vou escrevendo. No caso do hidrogênio ou de qualquer outro elemento, o primeiro subnível que aparece é o 1s. Então eu vou escrever 1s e colocar a quantidade de elétrons. Como o hidrogênio só tem um elétron, então esse 1 elétron ele cabe aqui no subnível S. O subnível S pode comportar até 2 elétrons. Então ele suporta até 2. O hidrogênio só tem 1, esse 1 elétron ele vai ficar aqui. E pronto, eu já consegui terminar a distribuição do hidrogênio, tá? Então percebam que aqui no hidrogênio eu só tenho também uma camada eletrônica, que é a camada K, e na camada K eu só tenho um elétron, tudo bem? Vamos ver agora um outro exemplo. Vamos ver o exemplo do carbono. O carbono ele tem número atômico 6. Isso significa que a quantidade de prótons que ele tem também é 6. E como sua carga é zero, ou seja,
como ele é um elemento neutro, eu sei também que ele nem perdeu nem ganhou elétrons e, portanto, ele tem também 6 elétrons. Nós precisamos, então, distribuir esses 6 elétrons de acordo com esse diagrama. Então, como ficaria? Primeiro, vou começar daqui de cima, né? Então, pode ficar um S6 e eu colocar todos aqui no subnível S? Não, né? Porque o subnível S ele só suporta 2 elétrons. Então, vai ficar um S2, porque é o máximo que ele suporta, tá? E ainda está sobrando 4 elétrons que eu preciso distribuir em outros orbitais, em outras camadas. Então, olha só, passei aqui um S2, completei com os dois que ele suporta, chegou embaixo. Chegou embaixo, o que eu faço? Retorno lá para outra seta e recomeço. Vou descer aqui, o que eu encontro? 2S. Então, eu vou notar o 2S2, percebam. Aqui também é subnível S, portanto, só comporta 2 elétrons. Então, já distribuí 4 dos 6 elétrons que tem no carbono. Está faltando 2 ainda, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou continuar. Ó. Eu já cheguei aqui, então vou retornar de novo lá para outra seta, para a terceira seta, e vou começar a descer aqui e ver o que eu encontro. Nesse caso, 2P. Então, vou representar aqui também 2P2. Mas espera aí, o P não pode ser 6? O P não é 6? Por que eu não representei P6 aqui? Porque o carbono só tem 6 elétrons. E essa distribuição ela vai seguir até que a soma desses expoentes seja igual à quantidade de elétrons que eu tenho nesse elemento químico, tá? Nesse caso aqui, 6 elétrons. Vocês podem perguntar também, poxa, mas eu não poderia então colocar só 2P6, porque aí já distribuía todos de uma vez? E a resposta é não. Os primeiros elétrons dos átomos têm que ser sempre em um S2, tá? Eu tenho que sempre seguir essa sequência. Para o carbono, perceba que ele já tem duas camadas. Ó. Tem a primeira camada, que tem 2 elétrons, e tem a segunda camada, a camada L, que tem 4 elétrons. Tudo bem? Vamos a um exemplo agora um pouquinho maior para que a gente entenda bem essa parte. Veja só. Aqui o cálcio tem número atômico 20, portanto tem 20 prótons, e vocês já estão vendo aqui a carga, sabem também que ele tem 20 elétrons, tá? Então precisamos distribuir esses 20 elétrons agora. O que a gente vai fazer? Seguir a sequência que vocês já entenderam aqui, né? Então, um S2, depois chegou aqui embaixo, retomo aqui para cima e vou de novo, então 2S2, chegou embaixo, volto lá para cima e recomeço, 2P6, e vou seguindo aqui essa sequência, tá? O que vem depois de 2P6? 3S2. Até quando eu preciso fazer isso? Até que a soma dos expoentes seja igual ao número de elétrons que eu tenho nesse elemento. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 10, 12. Tenho 12 elétrons até então. Falta mais 8. Vou distribuir eles da seguinte forma. Chego ao final da seta. Retorno lá para cima, na próxima seta, e começo de novo. Então, o que vem agora? 3P6. E eu já tenho 2, 4, 10, 12, 18. Depois de 3P6, o que vem? 4S2. Quando eu coloco 4S2, dá exatamente os 20 elétrons, somando aqui em cima, dá exatamente os 20 elétrons que existem no cálcio, tá? E aqui é importante também que vocês percebam uma coisa. É muito comum se confundirem quando vão fazer essa distribuição e fazer em sequência de camada. Então, notar assim, ó, querer seguir simplesmente um S2, aí depois 2S2, 2P6, depois 3S2, 3P6, 3D10. Mas percebam, a sequência não é essa, tá? Eu tenho que seguir essas setas aqui que estão indicando a sequência correta, tudo bem? Eu não vou seguir as linhas, eu vou seguir essa seta aqui, o que ela está me indicando, tá? Então, para o cálcio, eu já tenho 4 camadas. A camada K, que é a primeira camada aqui, ó, a camada K, que representa a camada 1, que tem 2 elétrons. A camada L, ou seja, a segunda camada, que tem 8 elétrons. A camada M, que também tem 8 elétrons, ó, a terceira camada. E a quarta camada, que só tem 2 elétrons, a camada M. Por aqui dá para a gente perceber também que esse número que aparece antes da letra, antes do subnível, ele indica a camada em que tem esse elétron. Por exemplo, aqui, esse 1 está representando a primeira camada, a camada L. E está me dizendo que na camada L eu tenho o subnível S com 2 elétrons. Aqui na frente, por exemplo, eu tenho 3P6. Esse 3 indica que eu tenho a terceira camada. E nessa terceira camada eu tenho tanto o subnível S quanto o subnível P.
Tudo bem? Vamos ver agora mais alguns exemplos de elementos ainda um pouquinho maiores para que a gente entenda bem como é que se faz distribuição eletrônica. Olha só, aqui eu tenho o rubídio. Rubídio, o número atômico dele 37, carga neutra, então tem 37 elétrons, e a gente pode distribuir ele assim, um S2, começando sempre daqui, como vocês sabem, chegou embaixo, vou seguir a próxima seta, então 2S2, chegou embaixo de novo, retomo, então 2P6, 3S2. Lembra de contar, tá? Lembre de ir contando quantos elétrons você já tem para que você não passe, não distribua além do que precisa. Então, nesse caso, já vão em 12, mas eu tenho que chegar a 37, posso continuar. Então, 3S2, retomo aqui para cima, 3P6, 4S2, chegou de novo embaixo. Tenho que retomar de novo, recomeçar aqui de cima, e tenho então 3D10. Bora ver enquanto já está. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Eu preciso chegar a 37, então ainda posso continuar. O que vem depois? 4P6. Estava em 30, foi para 36 e eu preciso chegar a 37. Ah, então poderia colocar 7 aqui? Não, porque o P, o máximo que suporta, são 6 elétrons. E aqui eu já tenho 6. Então eu tenho que notar apenas 6 e ir para o próximo subnível, que é o 5S. O 5S vai ficar apenas com 1, porque o rubídio tem 37. E eu não posso ultrapassar esse número que me foi dado aqui, tá? Então percebam, para o rubídio eu já tenho 5 camadas. Ó. Primeira camada aqui, primeira, tá? Lembra que o número representa a camada. Então na primeira camada eu tenho 2 elétrons aqui. Na segunda camada, 2 representando a segunda camada, tá? Eu tenho 8 elétrons ao todo. Na terceira camada, apesar de estar separada aqui, ó, isso é a terceira camada, isso é a terceira camada e essa parte aqui também, tá? O que define a camada é esse número que vem antes. Se é o mesmo número, então a mesma camada. Então, na terceira camada, eu já tenho 18 elétrons. Na quarta camada, eu tenho 8 elétrons. E na quinta camada, apenas 1 elétron. Tudo bem? Vejam esse outro exemplo. O iodo tem número atômico 53. Fazendo a distribuição eletrônica dele, seguindo aqui da forma que nós já vimos, então eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Chegando aqui embaixo, volto aqui para cima, né? Então 3D10, 4P6, 5S2 e preciso continuar aqui de cima. Mas antes disso, eu tenho que ver quantos elétrons eu já tenho aqui, para que eu não passe. Então, tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Preciso seguir, então. Parei em 5S2, vou continuar daqui. Então, 4T10 vai para 48 e depois 5P5 para que eu consiga chegar exatamente aos 53, tudo bem? Para o iodo, então, nós temos de novo 5 camadas, só que na primeira camada eu tenho 2 elétrons, segunda camada 8, terceira eu já vou ter 18, assim como no anterior. A quarta camada também vou ter 18 elétrons, tá? A quarta camada aqui, ó, 4, 4 e 4, indica a mesma camada, tá? E na última camada, ou seja, na quinta camada, na camada O, eu tenho 7 elétrons. Ficou claro, gente? Deu para entender como é que se faz distribuição eletrônica de um elemento neutro? É importante destacar também que quando a gente tem a distribuição eletrônica de um elemento, nem sempre o último subnível, ou seja, o subnível que é mais energético, ele faz parte da última camada desse elemento, tá? Por exemplo, aqui no ferro, o subnível 3D6 é o mais energético do ferro. No entanto, sua última camada, seu último subnível, é o 4S. Lembra, esse número representa a camada. Então, quanto maior o número, significa que é uma camada mais distante do núcleo. É como se fosse o seguinte, ó. Aqui eu tenho o núcleo do átomo, como a gente viu na aula passada sobre modelos atômicos. Aí eu tenho primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta, sexta e sétima. Esse número aqui indica justamente essas camadas. Qual é a camada mais distante do núcleo? Qual é a camada mais externa aqui para o ferro? Eu sei olhando esse número aqui que vem antes. Ó. Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Então, os elétrons que estão mais distantes do núcleo são esses aqui.
E isso é importante para que a gente entenda distribuição de íons, tá? Os íons são aqueles que perdem ou ganham elétrons. E quando eles perdem ou ganham elétrons, essa perca ou esse ganho de elétrons não é no subnível mais energético. Eles vão perder elétrons ou ganhar elétrons na sua última camada, tá? Não necessariamente aqui no último que a gente distribuiu, e sim na sua última camada. Veja, por exemplo, a distribuição do ferro 2+. Ferro 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Ele tinha 26, mas ele perdeu 2. Então, como é que fica a distribuição eletrônica do ferro? De onde vão sair esses elétrons? Ele não vai perder elétron do 3d6, ele vai perder da sua última camada. E sua última camada é 4s2. Então, essa parte aqui, ela vai desaparecer, tudo bem? Vamos ver então passo a passo como é que a gente faz a distribuição eletrônica para os íons. Percebam que aqui eu tenho o íon cádmio 2+. Isso significa que ele perdeu 2 elétrons. O 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons. Ele tinha 48, mas ele perdeu 2. Para fazer a distribuição eletrônica de um íon, eu não posso simplesmente considerar que ele perdeu 2. Então, nesse caso, era 48, ele perdeu 2, ficou 46, e fazer a distribuição como se ele tivesse apenas 46 elétrons, tá? Isso vai dar errado, isso vai fazer com que eu tire elétrons não da última camada, e sim do subnível mais energético. Isso está errado. Eu preciso tirar sempre da última camada. Então, como é a forma correta de fazer a distribuição eletrônica para um íon? A forma correta é, primeiro, fazer a distribuição do elemento neutro e, a partir daí, identificar a última camada e retirar esses elétrons da última camada. Da seguinte forma: 48, como ele está neutro aqui, eu sei que ele tem os 48 elétrons, então vai ficar um S2, depois 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e 4D10. Então perceba que na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda camada eu tenho 8, terceira camada eu tenho 18, quarta camada eu tenho 18 também, na última camada só tenho 2. A última camada eu vou encontrar observando esses números que vêm antes da letra. O maior número representa a última camada. O maior número que eu tenho aqui é o 5S. Então, quando ele perde elétrons, ele vai perder aqui, ó, desses 5s2. No caso, ele perdeu 2 elétrons, ele vai perder justamente esses 2 elétrons aqui, e não do 4D, tá? 4D10. 4D10 é uma camada mais interna. Esse aqui é o subnível mais energético, mas não é minha última camada, certo? Então, a distribuição para o íon vai ficar da seguinte forma. Depois de você ter feito a distribuição para o elemento neutro, é só você repetir a distribuição e eliminar a última camada, da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 não vai aparecer porque foi os elétrons que ele perdeu, era a última camada, e então vem 4d10. Tudo bem? Lembra que retira sempre da última camada e não do subnível mais energético. Então, a distribuição por camada vai ficar da seguinte forma: camada K, primeira camada, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 18 elétrons, camada N, 18 elétrons também, e a camada O, que tinha 2, vai perder esses 2, então vai ficar com 0. Percebam que não mudou nada das 4 camadas mais internas, muda apenas da última, certo? Vejam agora o iodo, tá? O iodo menos. Esse menos significa que ele vai ganhar um elétron. Mas para fazer a distribuição eletrônica do iodo menos, eu preciso primeiro fazer a distribuição do iodo sem carga, ou seja, do elemento neutro, que vai ficar assim, ó: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e 5p5. Lembrando que ficou dessa forma porque eu segui a sequência aqui, tá? Tem que sempre olhar aqui pelo diagrama para que você siga a sequência correta. Então, percebam que o iodo ele tem 5 camadas de novo. Camada K com 2 elétrons, L com 8, M com 18, N com 18 e camada O com 7 elétrons. Qual é a última camada do iodo? É a camada O, que tem 7 elétrons. Então, para onde vai esse elétron que o iodo ele vai ganhar aqui?
Quando ele ganha um elétron, ele vai para a sua última camada. Percebam que aqui no subnível P, o subnível P ele suporta até 6 elétrons e aqui só tem 5. Então ainda tem espaço para esse outro elétron. E ele vai ficar justamente aqui no subnível P. Vai ficar da seguinte forma, então, sua distribuição. Vai ficar praticamente tudo igual. A diferença é que aqui nesse último subnível, ou seja, no subnível da última camada, esse elétron ele vai ser encaixado aqui. Então vai ficar assim, ó. Percebam que agora eu tenho P6 ao invés de P5, justamente porque esse elétron aqui ele foi recebido aqui na última camada, tá? E não é a última camada porque é onde está terminando, é a última camada porque é o maior número que eu tenho aqui, ó, camada 5, então é a última camada, esse elétron ele vai ser encaixado aqui, tudo bem? De forma que nas suas camadas também vai permanecer tudo igual nas camadas internas, apenas a última camada vai ganhar um elétron a mais. Tinha 7, agora ficam com 8 elétrons. E então, pessoal, vocês conseguiram entender como nós fazemos distribuição eletrônica de átomos nêutrons e também de íons? Eu espero que sim. Por hoje nós ficamos por aqui e até mais.